Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Poliglotismo, caminho para o abertismo mental. Nós sabemos que o idioma é uma das principais identidades de cada cultura. Quanto mais nós conhecemos outros idiomas, mais vamos assimilando novas culturas e conhecimentos e abrindo para novos contatos, novas oportunidades. Para falarmos desse assunto, convidamos a doutora Fátima Yahya. A doutora Fátima é árabe, ela é psico-hipnoterapeuta e trabalha na ISQT, Departamento de Linguagem, é isso? Departamento de Línguas, o CCL. A doutora Fátima, ela tem muita experiência, então, na relação com o poliglotismo, tanto porque ela é professora de idiomas há muito tempo. Boa tarde, doutora Fátima. Boa tarde, Rosane. Muito obrigada por esse convite. Doutora Fátima, na sua trajetória, que nós sabemos que a doutora, então, conheceu vários países, várias culturas, vários idiomas. Sim. E, então, o que você traz desse conhecimento para os ouvintes? Pronto, eu posso me considerar poliglota porque falo 5 ou 6 línguas completas. E pronto, isso aqui dá uma vasta experiência. De conhecimento, né, doutora Fátima? Você acha que essa experiência, ela vem do quê? Das oportunidades que você teve para conhecer outros países? Você acha que ter oportunidades para ir para outros países, conhecer outros países, é uma porta para essa experiência? Ah, com certeza. Você acaba tendo um senso universalista. Você se torna mais ou menos um cidadão do mundo. Isso é o que eu me considero. Eu não me considero mais de uma cultura ou de uma tradição. Considero do mundo. Quebram-se as barreiras, Quebram-se as barreiras, doutora Fátima? Todas. Já agora, só para situar os ouvintes, então, você diz que fala 5 idiomas. Quais são, então, os idiomas que você fala? É o árabe? Árabe, vamos começar pelo árabe, o inglês, espanhol, português. Esse é o que eu falo, assim, 100%. Depois eu aprendi na escola francês e o alemão, porque minha mãe é alemã. Mas pronto, essas duas ficaram meio prejudicadas, são as que eu menos... Utiliza no momento, né? Utilizo no momento. Qual desses idiomas que você acha o mais difícil, então, para uma pessoa aprender? Bem, cada idioma a gente pode considerar que tem a sua própria complexidade, né? Eu considero assim que os idiomas, cada um tem sua própria alma e sua própria essência. Para mim, nenhum deles é difícil. Agora, eu posso dizer que o árabe, talvez, é um pouco mais complicado. Primeiro porque ele é da direita para a esquerda. A fonética, a gramática é totalmente diferente. O árabe é uma língua gutural, são os sons que saem da própria garganta, né? Posso dizer que é um pouco mais difícil, mas se tem uma boa professora, não. Não, né? Se torna bom. Quais os benefícios, então, que a doutora acha que seria interessante para que nos tornamos poliglotas? Os benefícios de ser poliglota são muitos. Por exemplo, a capacidade de concentração entre os poliglotas é maior. Fica maior. O aprendizado, a eficiência no trabalho, tarefas que exigem mais controle de distrações. Acredito que o poliglota consegue assimilar melhor vantagens, por exemplo, que você está dizendo. O poliglota tem mais acesso a outras maneiras de ser, expressas pelo idioma, cultura de um povo, e assim amplia os seus próprios horizontes também. Tem maiores chances de conseguir um emprego melhor, claro. Claro. É uma das vantagens, né? Uma diferença entre você falar uma língua e você falar 3, 4, 5. Pode também se ler uma obra na sua língua original. O poliglota tem mais capacidade de acesso a várias fontes de informações no país de origem. Temos maiores possibilidades também de compreender o diferente e tornar-se mais tolerante. Esse é um ponto-chave aí, doutora Fátima, porque você acha que o poliglota, ele tem maior tolerância? Com certeza. Então por quê, doutora? Isso aqui é uma opinião minha própria. Eu acho que aprender uma língua não é só aprender o ABC. Aprender uma língua é aprender a própria cultura, tradição, a própria história. Tudo começa por aí. E quando você entende e compreende a própria história de um país, você compreende também
por que eles agem de tal maneira, ou falam de tal maneira, ou compreendem as coisas, digamos, de trás para frente. E pronto, e aí você acaba sendo mais tolerante. Com os costumes e com cultura e tradições e com a religião. Então seria um princípio, então, da compreensão de cada povo. De cada povo, sim. Doutora Fátima, vindo então na história, qual então, dentro dos idiomas, seria o idioma mais antigo? Poderia dizer assim, antigo? Há uma discussão até hoje sobre qual que é o idioma mais antigo. Mas eu posso dizer que, por exemplo... Bem, eu vou defender aquilo que eu conheço melhor, que é a minha língua, né? O árabe, por exemplo, é datada de uma das línguas mais antigas que existem nesse nosso planeta, quase 5.000 anos atrás. Digamos, a origem do árabe vem de línguas conhecidas como semânticas ou semitas, que primeiro eram essas línguas semitas, semânticas, depois vem desenvolvendo o árabe, o hebraico, o aramaico e assim por diante. E todos tiveram origem nessa semântica, nessa semítica que a doutora disse. Exatamente. Agora, o árabe ele pertence a essas línguas semitas, que é um grupo de línguas que se chama afro-asiáticos. É considerada a língua semita que melhor conservou as suas características, tanto de fonética, morfologia e gramática. Que mantém ainda, doutora, que mantém intacta. Muito pouco, né? Foi mudado da própria língua árabe desde a sua origem de 5.000 anos atrás até hoje em dia. O que preservou foi o islamismo, com o Alcorão, que é a língua árabe, isso que preservou até os nossos dias atuais. Também, bem, podemos dizer assim, que é uma língua mundial, pois é falada num território de mais de 13 milhões de quilômetros, 22 países falam a língua árabe. E pronto, e a fluência do árabe tocou outras línguas, como o persa, o urdu, sauli, berbere, o pasto, bahasa, maltês, o espanhol, o italiano e o nosso português. É mesmo? Então, é mesmo. Veio então disseminando até chegar ao português. Você quer ver palavras portuguesas, digamos assim, que são de origem originada? Árabe? São milhares, mas eu vou citar algumas assim rapidinho. Então vai lá. Azafrão é árabe. Açoite, açougue, açúcar, alcaparra, alecrim, alface, alfazema, alfândega, alfaiate, álcool, alazão. Tudo são palavras árabes. De origem árabe. Que interessante. Almada é uma cidade. Almada também, que significa em Portugal tem Almada. Horizonte. Algarve é árabe. Então, ou seja, por detrás das línguas tem sempre uma predominância ali do árabe. Isso um poliglota consegue decifrar isso. É saber ir para qualquer país e dizer: essa palavra é de tal origem, essa é de tal origem. Entendeu? Isso é uma das vantagens. É cultura, né? É conhecimento. É cultura, é conhecimento. Agora, uma coisa que eu queria acrescentar quando você me perguntou sobre os benefícios. Há um benefício importantíssimo que é o seguinte: uma universidade de Israel publicou em uma revista que se chama Psychology and Aging. Bem, isso não são palavras minhas, isso pesquisas. Que quanto mais você aprender línguas, mais você protege do declínio cognitivo que acompanha o envelhecimento e evita o mal de Alzheimer. Então, por exemplo, nós já sabemos hoje em dia que para evitar o mal de Alzheimer temos que fazer muitos trabalhos com palavras cruzadas, sopas de letras, essas coisas. Agora, falar línguas diferentes também evita o envelhecimento do cérebro. Então, para os ouvintes querem se manter jovens, intelectuais e com saúde, vem aí a dica, então, dessa oportunidade de aprender idiomas. Doutora Fátima, até que idade você considera que uma pessoa ainda aprende com tranquilidade? Bem, há aquela pesquisa que as crianças aprendem até os 7 anos, podem aprender tranquilo 3, 4, 5 línguas. Eu, por exemplo, sou filha de um pai árabe e uma mãe alemã. E nós morávamos no Brasil. Então, assim, eu antes dos 5 anos de idade, eu já falava o árabe perfeito, porque meu pai só falava comigo árabe, a minha mãe falava comigo o alemão, e eu aprendi o português na escola. Então, assim, e nunca tive, assim, problema nenhum de falar essas 3 línguas, assim, com qualquer pessoa. Quando mudamos para o Kuwait, Oriente Médio, eu aprendi a falar mais 3 línguas. Pronto. Você me perguntou qual que é a idade. Não há uma idade.
Se você tem abertismo, se você não tem preconceito. É o esforço da própria pessoa que faz com que ela assimile os idiomas, é isso, né? Exatamente. Além de ser bom para a mente, que a doutora disse que minimiza os casos de Alzheimer, Isso. ainda... Entre outras coisas, entre outras atividades cerebrais, você aumenta a sua atividade cerebral quando você fala mais que um idioma. Isso com certeza, né? A atividade cerebral cognitiva fica a 1000. Que dificuldade a doutora, então, vê como professora na aprendizagem? Qual seria, então, um travão, podemos dizer assim, um travão, para que uma pessoa consiga aprender? Suponhamos o árabe. Há um único travão que, digamos assim, que cria uma série de outros travões, que é o preconceito. Eu já vi isso muito, a pessoa se recusar, digamos, a aprender o árabe, porque ela associa a língua a outras atividades que não tem nada a ver. Então é o preconceito contra o árabe, contra a língua espanhola, contra o inglês. Contra o próprio português, né? Ou português. Então seria um dos primeiros travões. Claro, se eu não aceito tal cultura, como é que eu vou aceitar o idioma daquela cultura? Então, né? em primeiro lugar, porque eu disse o preconceito, em primeiro lugar, antes de você aceitar falar uma língua, você tem que aceitar o quê? A cultura desse país, a tradição desse país, a religião desse país e respeitar, porque é algo que vem desde que nasceu essa língua, ou esse povo, essa cultura, né? Você acha que o poliglotismo seria um princípio para uma pessoa começar a ser universalista? O poliglotismo, eu acredito que como eu te disse antes, eu acredito que é o abertismo, que claro que com você ter aquela abertura dentro de você para aprender várias línguas, é o primeiro caminho para um universalista. Ou seja, para ser um ser universalista, digamos. Se uma pessoa ela não consegue conviver bem nem com as línguas, como é que ela vai dar outros passos significativos para tarefas universalistas? Exatamente, porque você quer ver uma coisa, digamos assim, a gente está falando da cultura de cada povo, né? Antes de aprendermos a língua, temos que aprender a cultura. Por quê? Porque a cultura é um padrão integrado de comportamentos humanos, que inclui costumes, crenças, comunicações, práticas, pensamentos, rituais, valores, relações e comportamentos e formas de interações grupo étnico, social ou religioso. Então a cultura é transmitida de geração para geração através da língua. Isso significa que a linguagem não é apenas uma parte de como definir a cultura, mas também reflete a própria cultura de cada país, né? Doutora, o inglês, hoje o inglês é falado em muitos países e você acha que o inglês predomina então a língua árabe? Eu acredito que o inglês é para qualquer país do mundo que você vai, se você fala inglês você consegue se virar bem, mas engana-se quem acredita que o inglês é uma língua falada no mundo inteiro. Universal, não é. Porque, por exemplo, é só 20% de todas as línguas o inglês é falado, só 20%. A primeira língua mundial a gente pode considerar o universal, o que mais é falada nesse planeta, acredito eu, até agora. Por estatísticas, é o chinês. 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas falam chinês. Essa é a primeira língua. Então, se formos levar por estatísticas, não seria então o predominante inglês? De jeito nenhum. Olha, eu posso arriscar assim, essa é uma opinião também própria minha de dizer assim, que acredito que daqui a uns 20 anos, não precisamos ir tão longe, eu acho que acho que são as línguas que vão mais assim predominar o nosso planeta, vai ser o chinês e o árabe. Até porque o árabe já são 360 milhões de pessoas que falam árabe. E são 22 países que falam a língua árabe. Doutora Fátima, agora ficamos todos então, já que acendeu a língua árabe, a cultura árabe aqui no nosso Ciência e Saúde. Isso. Para os ouvintes que tiverem interesse em aprender a língua árabe, como é que faz para contactar a doutora Fátima? Bem, eles podem procurar o IASCT, o Departamento de Línguas, que é o CCL. Ok. Tem lá horários disponíveis, tanto de manhã como à tarde, como à noite. Os preços também são muito acessíveis e pronto. Então, para quem gostou dos benefícios, inclusive na saúde, o Alzheimer, pode começar então a aprender novas línguas, por exemplo, o árabe, né? Há muitas vantagens, não é só evitar o mal de Alzheimer, há muitas outras vantagens. É que estimula o cérebro, melhorando a sua capacidade cognitiva, memória. E tem mais um segredo, quanto mais você aprender línguas,
quanto mais facilidade você ter de aprender a próxima língua. Um idioma puxa o outro. Puxa o outro e aí a atividade cerebral aumenta e pronto. A pessoa acha, pronto, eu já falo duas, se eu vou falar uma terceira eu vou me embaralhar. Não. Quando você aprender a segunda, fica já uma abertura, uma associação. A terceira, a quarta, a quinta, então. A sexta, então, nem se fala, né? Doutora Fátima, então vamos ficar por aqui. Certo. Agradecemos então a presença da doutora Fátima Yar aqui no nosso programa e convidamos para uma próxima oportunidade. Vou te agradecer em árabe, shukran ktir. Muito obrigada, por essa oportunidade. O programa Ciência e Saúde contou com o apoio dos amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, da IAC, Academia Internacional da Consciência, e do programa de televisão do Tom Martins Ciência e Consciência, também da revista Zen Energy. Muito boa tarde, até o próximo programa. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.